Bem-vindos a mais um episódio de Corrida com Fofoca. Eu sou a Marcela, este é o Cauã, e hoje nós vamos falar sobre... A corrida que a gente vive é a mesma que a gente vê na internet? A gente vai descobrir isso Será agora. se? Será? Vamos Já descobrir ativou seu agora. GPS, Cauãzito? Já sim. Então vamos lá. Vamos lá. A corrida que você vive é a mesma na internet, Cauã? Pra mim é. Na minha. Aqui eu posto é. Até pensei sobre isso quando a gente falou do assunto que a gente ia falar hoje. Que é muito isso. Talvez dentro do nosso ambiente, dentro dos ciclos das pessoas que a gente convive, de fato a corrida que nós vivenciamos é a corrida que realmente é postada. Só que aí eu acho que a gente entra num lugar mais delicado e mais profundo quando a gente fala, tipo assim, a corrida virou uma modinha, exemplo, virou uma modinha, e aí as pessoas elas se baseiam no que o tal influenciador posta, porque o influenciador ele que meio que inspirou, meio que instigou a tal pessoa a ter. Aí quando a gente vai olhar para essa questão de um influenciador, uma pessoa que trabalha com conteúdo tanto de corrida quanto de vida saudável e tudo mais, às vezes ele precisa mostrar essa romantização do que ele vivencia, do tudo perfeito, de que é tudo lindo, de que é tudo talvez fácil, mas porque é o trabalho dele. Eu não acho que ele precise. Não. Tipo assim, uma coisa que eu tava pensando sobre isso essa semana até. Cara, tipo, parece que ninguém quebra, né? Só eu quebro. Eu digo Então, assim, mas só que daí eu pensei isso, e uma influenciadora, eu não lembro qual era, postou, quebrei. Caraca, a pessoa finalmente postou então, que quebrou. mas eu acho que quando a gente fala E disso, eu acho mais legal, porque, tipo assim, eu tenho muito mais prazer de ver o Instagram de uma pessoa que tem uma realidade parecida com a minha, porque isso me deixa muito gera menos... uma conexão. Não, talvez porque, conexão, tipo, às vezes a gente se frustra por achar que tá todo mundo sendo perfeito e a gente tá ali quebrando. Então, a gente já até comentou sobre isso no off, né? Sobre essa questão de seguir pessoas com realidades muito diferentes da nossa, né? Assim. E faz muito sentido. Se você segue uma pessoa que, tipo, caraca, é perfeita em tudo que ela faz, e você faz, sei lá, o mesmo esporte, Sim. e às vezes acaba acontecendo de não sair um treino muito bom, ou acontecer alguma coisa, sei lá, quebrar, poxa, você vai ficar se perguntando, gente, aquela pessoa faz tão bem, né? Então eu falo muito nessa questão de hoje em dia parece que virou um jogo de tipo assim, eu sempre tenho que estar perfeito. Sim. E, tipo assim, eu vou sempre estar perfeito. E não é muito sobre isso. Mas assim, a maioria dos influenciadores de corrida são corredoras muito boas. Sim. Mas tem... Uma é que a maioria porcentagem maior parte consome. do meu consumo é com mulheres, é de mulheres, né, que Uhum. correm. Tem alguns homens, mas eu não consigo me comparar com os homens correndo, então eu me comparo com as meninas. Mas tem algumas que são, tipo, mais iniciantes ou que correm mais lento, assim, que eu também gosto de seguir, porque, tipo, eu acho que tem um conteúdo legal. Mas a maioria realmente são corredoras muito boas, que estão, tipo, no auge da internet, assim. E é ruim se comparar. Só que eu até comentei lá no nosso grupo no Instagram que, tipo, às vezes eu fico, nossa, eu sou péssima na corrida. Eu sei que eu não sou, tá? Mas quando eu me comparo com algumas pessoas, eu fico, meu Deus, eu sou muito ruim. Só que aí agora parece que chegou um momento que as pessoas estão expondo mais tudo, assim, sabe? Tem coisas que ainda não. Por exemplo, ninguém fica postando quando quebra. É que eu acho que... Mas sabe o que eu acho? Mas, calma aí, deixa eu terminar meu raciocínio. Mas agora as pessoas estão numa fase, nesse momento, nesse mês, parece, elas estão postando, tipo, desde o início delas. Então, essas pessoas que têm pace abaixo de 5 numa meia maratona, essas meninas, né, que têm o pace abaixo de 5 numa meia maratona, a maioria delas já correm, tipo, há 5, 6 anos. E aí eu parei pra olhar, assim, eu, tipo, tá, eu tô me comparando com pessoas que correm há 5 anos, que há 5 anos atrás corriam pior que eu, e eu corro há 1 ano e meio. Então, tipo assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao se comparar pra ver com quem realmente a gente tá se comparando, sabe? E até que ponto essa comparação é condizente com a sua realidade, né? Tipo assim, porque é o que tu falou, por exemplo, às vezes pessoas que correm há muitos e muitos anos
Então, tipo assim, mostrando de fato a Uhum. realidade ali, né? Não só uma parte do Uhum. que. Uma parte de um Strava, uma parte de um Uhum. treino. E aí você acaba, tipo, se martirizando durante um período só tipo, por uma porcentagem do que você sabe ou do que você viu. A maioria dos influenciadores assim, não digo, não generalizando todos, mas é muito mais interessante, talvez, na cabeça deles, mostrar para um público um conteúdo de tipo assim, nossa, fiz um treino hoje, sei lá, de 20 quilômetros num ritmo de 3 e pouco, 4 e pouco. Porque gera, tipo assim, não é um desconforto, né? Mas gera uma. Como que eu posso dizer? É aquela sensação de tipo assim, caraca, muito legal, Que muito cara massa, foda, que pessoa cara foda. forte, foda e tal. Então, às vezes, acaba se prendendo muito nessa questão. Não é porque a pessoa não quer compartilhar que ela, Uhum. tipo, quebrou ou que é isso, mas às vezes ela pensa assim, nossa, as pessoas elas estão ali para ver, tipo, eu sendo boa, eu fazendo Uhum. tudo. Eu falo isso porque um período da minha vida eu pensava muito sobre isso, sabe? Uhum. Por que, que eu vou ficar falando aqui para as pessoas que eu não consegui ir para academia, sendo que elas estão me seguindo Porque para ver eu eu. treinar, Uhum. sabe? Então a gente se cobra muito disso também. Tem esse lado, eu acho. Pensando por esse lado do influenciador ou da pessoa que está postando, ela pode se colocar muito nessa pressão de tipo assim, poxa, as pessoas estão aqui para não é para ver eu Uhum. sendo ruim. E às vezes nem é por mal de tipo assim, egocentrismo, quero ser sempre boa. É porque realmente ela pensa assim, poxa, eu vou postar um negócio, é meio que uma sabotagem ali, né? Tipo, Uhum. eu vou postar uma coisa de tipo, não consegui fazer um treino, não consegui treinar, quebrei, fiz alguma coisa e tal. E a pessoa talvez não se comova, Uhum. não interaja. Só que é muito ao contrário, né? Porque nós somos pessoas reais. Eu já falei muito sobre isso. Tipo assim, não somos robôs, não somos máquinas, né? Uhum. Mesmo os atletas que são profissionais, poxa, eles são seres humanos, eles são pessoas, né? A gente sabe que acontece de ter muita coisa. Tudo bem que eles têm certos acessos que talvez a Uhum. gente não tenha, tipo, algum acesso direto com casos de recovery ou qualquer coisa do tipo. Como chama o. Mel. Ai, o Melk. cara do nome estranho, que ganhou O Melk. a meia. Melk. Ele postou, lembra uma vez que eu mandei pra vocês? Uhum. Tipo, que ele quebrou De um treino dele, não de um foi? Que treino ele tava dele, que até com daí ele a decidiu esposa, não foi? treinar outro dia, tipo, parar, porque ele não tava bem. Uhum. O cara, até ele. E o nosso querido Kip, Uhum. Ganhou que. não, do Kipchoge. Kipchoge, Desculpa. ele quebrou numa prova, lembra que eu mandei? Uhum. Gente, Então é isso, se sabe? o rei dos reis quebrou numa prova, Seu recordista mundial. então, assim, quem somos nós para não quebrarmos, É. entendeu? Então, tipo, Mas e daí postar que você quebrou? E daí que você mas não fez um treino bom, sabe? esse Mas eu achei assunto, legal o. Esqueci de novo o o nome do Melk, o Melk. Melk postar. Caraca, o nome dele é muito estranho. O Melk postar eu achei muito legal, porque, tipo, faz a gente ter um certo conforto, né? Sim, e ele é uma puta Em não ser referência, né? Assim, perfeito. é porque ele é uma pessoa, é porque assim, vamos colocar em questão de proximidade, né? Ele é uma pessoa que, poxa, tava na nossa cidade há uma Hum, semana, há 2 semanas atrás, sim. sabe? Então é uma pessoa que tá muito próxima. E eu acho muito interessante essa questão a corrida real e na internet, porque é muito isso. As pessoas, elas acabam perdendo um pouco do sentido pela visibilidade, tipo assim, pelo que eu vou mostrar, né? Uhum, A corrida, ela perde um pouco do sentido quando a gente vai muito pra internet, né? Novamente, não tô generalizando, mas tem muitas pessoas que gostam de postar só sim, o bonito mesmo. sim. E não precisam nem ser pessoas, são pessoas amadoras às vezes, sabe? Uhum. Que são pessoas assim, que se Muitas prendem vezes não, né? muito, Elas, a a maioria. maioria, muitas vezes vão lá e se prendem a um ritmo de Strava, uma métrica de Strava, de não querer Uhum. mostrar, de não querer falar sobre, mas tipo assim, gente, Uhum. é normal. Tipo, todo mundo passou por um processo de tipo assim, poxa, não quer dizer que hoje a gente corre a 4, 5, que seja, que a gente nunca correu a 1,7, a 1,6, sabe? É normal. Uhum, Mas sim. eu acho que também, não sei se você pensa por essa questão. É, acho que são pessoas que estão ainda muito
num lugar de tipo, nossa, será que eu vou ser julgada? Será que vão olhar assim, assado? Ai, não acho que seja, sabia? Tu acha que é Não mais acho que por seja. Acho que um é uma questão só de ego ego mesmo. mesmo? É, porque na Sim. verdade, Porque essas se pessoas tornou. começaram na internet de algum jeito. Tipo, elas não acham que elas vão ser julgadas por isso. Elas já estão nesse meio há um tempo, assim. Uhum. Mas, É só realmente um ego mas mesmo. se for pensando nas pessoas de fora, que não são, tipo, da influência, também acha que é por ego, a corrida, tu acha que se tornou uma briga de ego? Com certeza. Assim? Com certeza. Por que você acha que hoje em dia tá todo mundo fazendo prova super rápido? Isso é uma questão que eu queria falar. Tipo, por que as pessoas estão fazendo maratona em um ano de corrida? Cara, isso é um ponto. Então, Eu tava assim, falando com o tudo é pra Thiago. mim é muito disso, muito Aham. do ego, Eu tava sabe? falando muito com o Thiago, um amigo nosso, né? Um dos Eliters. Inventei agora. Um dos Eliters. Tudo a gente coloca um R e um S e vira uma nova palavra. Mas eu tava falando com o Thiago muito sobre isso, né? Sobre a maratona dele, falando sobre essa questão, né? Sobre esse anseio das pessoas quererem fazer uma Sim. maratona tão cedo. Porque eu falei pra ele, né? Sobre. Cara, antes, na época que meu pai corria, as pessoas iam fazer maratona depois dos 40 anos. Tipo, era muito Então, difícil ter uma pessoa nova fazendo maratona. eu tava falando com alguns clientes da empresa, porque eu trabalho numa área que também abrange um pouco do esporte, né? Do meio fitness ali, corrida e tudo mais. E eu tava falando com alguns clientes que foram na loja, e aí ela tava falando de uma prova que vai ter esse final de semana, né? Que é a Maratona de Praia Grande. Aí ela falou assim, eu vou fazer os 10 quilômetros, mas eu já sou maratonista, mas eu quis fazer porque eu demorei muito pra fazer, mas eu quis fazer pra ter a sensação, mas eu não quero nunca mais. Pior que eu Mas, conheci um cara lá na academia também, que ele falou que ele fez uma e também foi isso. mas ela falou Uma e assim, nunca mais. assim, aí ela falou pra mim, ela assim, você corre e tudo mais? Falou assim, corro, vou fazer a minha primeira meia maratona agora. Aí ela assim, olha, é, é muito legal, todo corredor tem que viver a experiência de uma maratona. Não quer dizer que você precisa fazer Várias. trocentas, né? Mas é interessante você viver a experiência como corredor de uma maratona. Mas não precisa, cara, eu demorei anos para fazer uma maratona. E é isso, eu comecei a pensar muito sobre isso, né? A gente sempre fala sobre essa questão de uma maratona. Todo mundo acha que ano que vem eu vou fazer uma maratona. E não, gente, não vou fazer porque eu já falei muito sobre isso. Eu gosto. Vai fazer sim comigo em Madrid. Não, assim, eu gosto muito de desafios, mas eu sou um louco meio consciente. Meio. Vocês entenderam, né? Ali, meio consciente. Porque eu sei de como eu preciso estar para fazer uma maratona, sabe? E eu quero viver mais experiências dentro da corrida pra estar pronto pra uma maratona. Entende? Você sabe que eu não acredito. Não, é sério. Aí eu tava falando disso com o Thiago. E aí ele falou assim, mas não precisa desse negócio, tipo, da noite pro dia. Não, eu sei que não. Mas eu já te falei isso também. Porque tipo, se a gente vai rápido num caminho, chega uma hora que, tipo, enche o saco. Mas é que tá, daí hoje, como tá todo mundo fazendo, pô, obrigada, viu? Como tá todo mundo fazendo, tipo, parece que todo mundo acha que, beleza, que tem a vamos fazer necessidade de logo. fazer. Então, Tipo e assim, é tudo muito, parece que é muito fácil. Ai, não, então vamos viver um ciclo de maratona. Então, E, meu, não é assim. Aí é isso Só que eu daí falo. uma pessoa aqui, ó, é uma coisa que eu vejo. Tipo, você vai lá e faz um negócio rápido. Manu City. Manu City começou a correr, se inscreveu, foi convidado para uma maratona. Fez a maratona, já emendou o triatlon. Aí agora ela vai fazer um meio Iron. Tipo, vai chegar um ponto que ela não tem mais uma motivação para fazer o negócio. Sim. Porque ela já foi para todos os caminhos difíceis. Sim. E aí, qual vai ser a motivação dela para continuar? E acho que não é nem como uma crítica, assim. Não é uma crítica. Tipo, ela gosta, beleza. Não, mas eu super entendo o seu lugar. Sabe por quê? Porque antes de eu focar tanto na corrida, eu queria fazer tudo. Tipo assim, crossfit, musculação, corrida, natação, bicicleta, tudo, literalmente tudo. Gente, se eu não tivesse entrado na assessoria, com certeza eu já estaria num triatlo. Tipo, sério. Porque, como a gente falou no nosso último episódio, falando do ciclo, se você não assistiu, se você não ouviu, já tá aqui disponível, tanto no YouTube quanto no Spotify, tá? É só vocês procurarem aí, depois de vocês escutarem e assistirem esse episódio, tá? E a gente fala muito sobre essa questão de como a assessoria me fez entender, tipo assim, cada passo de uma vez, sabe? Não é tudo, não tem nem como abraçar o mundo e fazer as coisas aos pouquinhos você vai chegando lá. E é muito essa questão. Daí entra
a internet, né? Aí ela faz, todo mundo acha que tem que, não que tem que fazer, que tem que Mas fazer. é que ela e influencia, pode, querendo ou não. É que como E- se fosse. É que, tipo, daí ela faz parecer que tudo é fácil. Não ela, mas eu tô querendo dizer, tipo, eu tô colocando ela porque eu citei ela, né? aham. Mas, tipo, muitos influenciadores, tipo, faz parecer que é muito fácil. Então, tipo, beleza, vou E fazer um sabe um ciclo. Ah, eu ponto comecei a também? E correr, sabe então um agora eu ponto já quero fazer uma também? maratona. Todo mundo acha que é isso. É fácil, E então sabe beleza, um vamos fazer. ponto também que é muito específico? Gente, o influenciador, por trás do conteúdo, vivencia muita coisa que ele não posta, né? Tipo assim, a gente tá postando, o influenciador tá postando só a parte legal do conteúdo. Óbvio que passa por todo um processo, um ciclo, e enfim, preparação e tudo mais. Passa por muita coisa que ele não vai postar voltando naquele ponto de talvez não seja tão interessante pro público ver Uhum. isso, né? Então, além de. Mas será que não é? Aí é que tá. Você não gosta de ver? Eu adoro ver quando a pessoa, tipo, quando as coisas que estão dando errado também. Porque isso me faz sentir Sim! muito mais, É mais claro! parte É daquilo. claro, não, com certeza. Tipo assim, se tem uma pessoa que eu sigo e eu acho muito foda, e aí, num dia, não que a pessoa seja legal que a pessoa fale que foi ruim, mas se chega e ela passa uma realidade de, tipo assim, acho que por isso que veio muito do dele, né? Tipo Uhum. assim, que as pessoas conseguiam ser meio que sem filtro. Bem maquiado, né? Um sem filtro, aquela make básica. Mas muita gente acabou se libertando um pouco Uhum. dessa maquiagem toda, dessa máscara toda, sabe? Eu acho que veio mais daí. E eu gosto muito. E eu trago, quando acontece tais situações da minha vida, eu adoro trazer. E eu adoro ver as pessoas se conectando com isso, Sim. sabe? Se sentindo Cara, parte disso também. toda vez que eu tenho algum problema assim, eu gosto de postar. Porque eu tenho fases que eu tô afim de postar as coisas e fases que eu não tô afim de postar Uma nada, coisa né? meio, Mas assim, meio não low é o bom e o ruim. profile. É tipo, eu tenho fases high profile e tenho fases totalmente low profile. Mas, tipo, quando eu tive o meu negócio, minha exaustão mental lá, meu, eu postei a quantidade de gente que veio falar comigo e, tipo, compartilhou a história também, assim. Uhum. Foi incrível. Daí, tipo, e toda vez que eu posto, algum dia que eu tô sem vontade de treinar, eu falo, eu tô sem vontade. Eu vou, né? Não deixo de É. ir. Mas, tipo, eu posto que eu tô sem vontade de treinar, ou que eu posto que eu quebrei. Sempre tem alguém que, tipo, vem comentar alguma coisa, Uhum. porque as pessoas se identificam e, tipo, é muito É que massa. eu acho que também humaniza muito você. Não tô falando nem o conteúdo, acho que humaniza Uhum. muito você, sabe? Sim. Porque. Acho que ainda mais, é, tipo, por exemplo, a gente, que eu a ia falar gente isso tem muito agora. essa coisa de ser muito forte, assim, e quando a Uhum. gente Mas eu ia falar exatamente cai. isso. Não, eu ia falar exatamente isso. Quando são pessoas que têm resultados muito bons, trazem resultados muito bons, têm crescentes muito boas, poxa, independente seja em treino, seja em prova, fica muito visível, tipo, para as pessoas, nossa, ele é muito bom, essa pessoa é muito boa. A gente fala porque a gente também olha assim a muitas pessoas. A gente é Ou a. até, tipo, por exemplo, às vezes não só o resultado, mas, cara, quantas vezes a gente faltou de um treino? Quantas vezes a gente Uhum. reclamou de, tipo, de um, sabe? Mas, tipo assim, a gente gosta, a gente vai, a gente faz, a gente tá lá todo dia, então as pessoas acham que a gente tá sempre com Disposto vontade, a sempre fazer tudo. disposto, sempre. Aham. Então, tipo, a pessoa sabe, pô, na verdade ela não tá sempre disposta, mas ela vai mesmo assim. Então, Uhum. tipo assim, E, saber da realidade mesmo, né? nossa, e eu acho que quando as pessoas começarem a entender que precisa e existe essa humanização, as pessoas precisam dessa humanização, seria tudo tão mais fácil, sabe? Seria um esporte tão gostoso, porque é aquilo que eu falo, talvez no nosso ciclo de pessoas que não são influenciadores, são pessoas reais mesmo, a gente sabe da vivência da pessoa, a gente está perto. Poxa, a nossa assessoria numa aula presencial, sei lá, 6 da manhã tem 50 alunos, então a gente sabe o que acontece, a gente fica ali no final do treino, tipo, poxa, Uhum. como que foi? Foi bem? Sabe? Então, no nosso ciclo de pessoas, é muito normal a gente vivenciar a realidade. Só que quando a gente vai pro virtual. Ah, mas tem gente que na nossa assessoria que acha que a gente não vai mal também, não. Ah, é, Aham. não, Porque eu sim. já passei de pessoas, tá, mas você correndo isso, mas você Não. não sei o que. Mas eu acho que é Mas, no aquilo. geral, Mas eu acho que é isso, tipo assim.
já que acham eu tão forte, eu preciso fazer o quê? Tipo, falar, Chegar gente, arrastado e puxar. eu assim, ó. Gente, eu não vou Puxar. hoje eu não vou. Sabe? Mas é aquilo que eu quero dizer também. É isso, gente. Eu nunca vou esquecer o dia que a gente Mesmo. tava no Pacaembu, que o meu treino era 12 quilômetros, acho, 10 ou 12. E era tipo um dos menores treinos. E eu tava Meu, puta, né? sabe o que eu tava Aí falando? eu tava ali sentada conversando com as pessoas assim, mas o que? O seu era só isso? Não, não faz sentido o seu ser só isso. E eu, tipo, Sim, gente, era só é isso. só isso. Tipo, eu tô assim, tá, gente, eu não sou tudo isso. Meu, sabe o que é muito louco? Não tem nada a ver. É porque tu falou dos 12 quilômetros. Eu tava pensando, mano, o meu primeiro longo foi tipo 10 quilômetros. Tipo, agora a gente fez 18, 16, uma cacetada. Gente, que loucura. Hoje eu tava contando pro meu amigo que eu tinha 14. Gente, eu tô. Ai, desculpa, gente, é porque eu tô meio mal, Meio tá? sonolentinha. Eu E... tô mal, passei mal esses dias. E aí eu falei, pô, eu queria muito ter conseguido correr hoje e tal. Ele, pô, mas você não tá bem? Ah, mas são só 14. Aí ele, só 14? Só 14. Só 14. É isso. Mas é muito doido, né? Tipo, pensar que tipo, a gente correu 12, 10 quilômetros. Tipo assim, gente, que loucura. Enfim, acho que a gente consegue concluir, né? Uhum. Daqui. Bom, gente, ficamos com esse episódio por aqui. Comentem aí. Espero que a gente não seja influenciadores chatos na vida de vocês. Não, nós não somos influenciadores chatos, porque a gente mostra a nossa realidade. É só você seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram do Corrida com Fofoca. Sim. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. Comentem o que vocês acham dessa relação da corrida real e a corrida na internet, né, no virtual. Uhum. Não vocês se sentem motivados pelas pessoas que vocês possam? Ou vocês se sentem inferiorizados? Exatamente. E não esqueçam de curtir esse episódio, mandar para o amigo se você acha que vai ser bacana para esse amigo. E é isso, gente. Semana que vem a gente tá aqui com mais um episódio. No Rio! Gente, nos acompanhe nas nossas redes sociais porque vai ter muito overposting do Rio de Janeiro. Maratona do Rio, estamos chegando. Um beijo. Beijo. Até o próximo episódio.